dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio hoje do nosso Investimento à Beça. Hoje com o meu amigo Adriano Bernardi. Tudo bem, Adriano? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Que bom, que legal. Gente, o Adriano é especialista em finanças estruturadas e soluções, né, com finanças estruturadas para mercado corporativo e tal. Ele vai explicar melhor, só para dar uma contextualizada. Adriano, fala aí, quem é Adriano Bernardi? Enfim, tenho 20 anos de experiência no mercado financeiro, né? Comecei minha carreira, acho que de uma forma um pouco diferente. Eu comecei estudando fora do Brasil, migrei para o Brasil uma idade um pouco mais avançada. Sou sócio da 3R Investimentos, lá desde o início, desde 2013. Enfim, a gente tem áreas de atuações diferentes. Uma delas é a área que a gente chama de produtos estruturados, né? Tá. Sempre dentro de uma asset, dentro de uma gestora. A gente não faz nada relacionado a papel diretamente. Estou desde o início do projeto da gestora. Quantos anos? Estou desde 13, então 9 anos aí praticamente. Tá. Antes disso, eu passei por instituições financeiras tradicionais, tanto no Brasil como fora do Brasil. Sempre mercado financeiro. Sempre mercado financeiro. Sempre no buy side, na verdade. Sempre na parte ou de análise, ou de gestão, ou de estruturação de produto. Numa idade, acho que eu estava 2013, eu tenho 45, se fizer a conta aí. Na idade mais avançada, eu percebi que eu não queria mais trabalhar para os outros e queria, né, iniciar um projeto próprio. E hoje em dia a gente tem uma sociedade onde tem uma divisão clara lá dentro, a gente tem uma área de renda variável bem importante dentro da gestora. Eu toco essa parte de produtos estruturados com um conceito muito grande de desintermediação financeira, tá por trás dele. Tá. Então, isso é um pouco minha vivência. Eu tenho acho que um perfil um pouco diferente, né? Eu comecei o inverso, muitas vezes as pessoas começam estudando no Brasil e vão fazer mestrado fora. Eu já comecei estudando graduação lá fora, então tenho uma cabeça meio gringa para algumas coisas. Você ficou parte ali da tua universidade, 19 até uns 24 anos, estudando lá fora. Exato. E começou a carreira lá fora. Comecei trabalhando lá fora. Muito diferente o mercado? Bastante. Curiosidade aqui. Não, total. Assim, muito diferente. O pragmatismo. Eu morei nos Estados Unidos, então o americano é muito pragmático para as coisas, né? Tem o lado bom e o lado ruim disso. Mas assim, a forma de trabalho é muito diferente. O Brasil tem uma questão muito relacionada a coleguismo, né? A agradar o chefe. Não criar conflitos. E não criar conflitos. Exato. E os Estados Unidos não tem muito isso, né? As coisas são meio ditas como elas aparecem, vamos assim dizer. Então, para mim, por um lado, foi muito bom, porque eu acho que a escola é real, né? Você olhar o entorno, você acaba perdendo muito tempo, né? Dá muita volta, você perde bastante. Muita volta. Dá muita volta para chegar no objetivo final. E lá não, lá você acaba... Mas tem um lado ruim disso também, de você ouvir a verdade, né? Quem fala muito isso é acho que tem um modelo até do extremo disso, é o Ray Dalio da Bridgewater, né? Ele sempre fala que a verdade à flor da pele, né? Sempre você tem que se expor o que você está pensando. Obviamente ele se cerca só de gente brilhante, doutorado, então, mas eu acho que é o extremo disso. E nos Estados Unidos é muito assim, né? Então tem uma politicagem, como qualquer instituição grande tem, né? Mas eu acho que é diferente. Tá. É mais meritocrático. Você deve ter estranhado um pouco, então, quando chegou aqui. Sim, quando eu voltei, sim. Para mim foi uma readaptação a voltar a viver no Brasil. Adriano devia ser aquele cara. Ei, é o Adriano. Nossa, o Adriano é fogo, cara. O Adriano não tem muita paciência. O Adriano, exato. Eu sou um cara que eu estou sentado, mas eu tenho 120 quilos e 2 metros, então imagina. Além disso... também ninguém comprava briga com você, né? Então, mas enfim, mas foi uma adaptação boa. Acho que hoje já passou bastante tempo, voltei em 2006, então já voltei para o mercado em São Paulo. Eu sou do Rio de Janeiro originalmente, minha família é do Rio, mas eu acabei, meu pai é estrangeiro, na verdade meu pai é italiano, e era executivo de multinacional aqui em São Paulo, e quando eu voltei para o Brasil, na natureza normal, o mercado financeiro praticamente já todo migrado para São Paulo. 20 e pouco, né? 2006. 2006, já estava grande parte. Depois teve uma volta, né, com as gestoras voltando para o Rio, mas
naquela época tinha um mercado de trabalho muito pequeno. O mercado financeiro eu sempre quis continuar dentro, e principalmente dentro de assets, dentro de gestão, tá? Então, e aí eu acabei vindo para São Paulo. Aí eu passei por algumas assets importantes, Banco Fator, passei pela asset do HSBC, depois que o Citibank vendeu a asset, eu fiquei dentro de uma estrutura de uma DTVM, estruturando produtos, depois eu passei pela Sul América, também na área de investimentos, e depois eu fui para a 3R, então praticamente... Foi empreender. Exatamente. Foi empreender. Exatamente. Demorei, na verdade. Não, você está pegando experiência. Exato. Você vai ficar empreendendo, fazer o quê? Não sei, estou descobrindo o que eu vou ter que fazer. Verdade. Certo. Verdade. Então, Adriano, vamos, assim, falando um pouco aqui dos temas aqui da nossa conversa de finanças estruturadas. Pensar até aqui um pouco nos meus alunos aqui, tá? O que é finança estruturada? No nosso mundo aqui, depende. A finança estruturada ela tem várias formas de olhar para ela. Eu olho especificamente dentro da parte de fundos de investimento estruturados, tá? No nosso ver. Então, o segmento nosso aqui, vamos falar mais de fundos estruturados. Exato. Tá. Que na prática, né, são os mecanismos de financiamento através de fundos, que são, a maioria das vezes, usados via FDICs, né? Estruturação de empresa via fundo, via FIP, no caso, os fundos de investimento imobiliário, fundos tradicionais. Então, FIP, imobiliário e FDIC. A grosso modo é isso, eu diria que é onde a gente tem o nosso foco principal, tá? Dentro da 3R, são as estruturas de... E por que isso é melhor do que um fundo líquido? Porque, assim, a pergunta tudo bem, pode ser meio básico, mas só para a pessoa entender. Um fundo líquido é um fundo estruturado. Assim, dependendo, perfeito. Um fundo eu estou comprando FDI, estou comprando ação, estou comprando CDB, e outro fundo eu vou estruturar. Comandando renda em alguma coisa, não é só comprar o que é melhor, tudo bem. Mas talvez na visão do investidor seja tudo igual. Mas não é, né? Porque são estruturas bem diferentes, né? Quando você fala de você comprar um ativo líquido, por exemplo, um fundo líquido, né? Ou um fundo de ações líquido, na maioria das vezes os ativos, ou seja, os underlying assets, né? Os ativos por trás daquele produto são ativos ilíquidos, né? Na sua grande maioria das vezes. Com raras exceções de FDIC, que na maioria das vezes você tem um direito creditório, eles são ativos líquidos, você consegue ter venda no mercado secundário e tudo mais, mas, a grosso modo, são ativos ilíquidos e, por isso, pagam um prêmio de risco por esse investimento, um prêmio de risco maior. Na sua grande, assim, não é uma regra geral, mas é como funciona. Os veículos em si, eles têm características diferentes, né? Quando você fala de FDIC, ele é usado muito para financiamento, você vê muito sacado, muito excedente dentro das empresas de pagamento, de meio de pagamento, é muito comum o estudo de FDIC. É muito comum o estudo de FDIC para limpar balanço de empresa, dependendo da estrutura de capital que tiver. Então, você consegue vender aquele direito creditório que é um recebível futuro da empresa a valor presente no mercado através de uma estrutura de FDIC. Enfim, então ele te dá muitas possibilidades, assim como financiar uma cadeia específica de algum setor, né? Então, ele te dá muito mecanismo. Eu penso que o FDIC eu sempre olho para ele como um veículo, como se fosse um financiamento do próprio banco, tá? Eu tenho um artigo no Valor que chama FDIC, é um mini banco. Você tem, tem um artigo no Valor, FDIC é um mini banco. Então, eu acho que esse muito pouco utilizado, passou por muitos... porque também os produtos estruturados, eles têm uma questão, por mais que você controle ele, né, e seja altamente regulamentado, ele também é mais suscetível, pela falta de liquidez, ele é mais suscetível à fraude. Tem fraude conhecida aí no mercado, não vou dar nome hoje. Ou não precisa. Mas tem fraude conhecida, e isso, na maioria das vezes, não tem a ver com o veículo que está sendo usado, e sim a idoneidade de quem está tocando o negócio, então, ou de quem está tocando aquele fundo, ou que é o gestor. Então, e aí isso acaba, manchou durante um período, acho que você olha aí nos últimos 4, 5 anos para trás, e teve uma mancha que ficou, e agora, recentemente, o veículo, até pela questão da taxa de juros, né, que é muito atrelado, muito das vezes a CDI, então, pós-fixado, você tem um aumento de juros, o apetite acaba aumentando, né, enfim, o retorno marginal aumenta. Então, mas invariavelmente ele teve uma mancha aí durante um período que foi muito ruim, e agora a gente acha que
você está entrando numa tendência mais positiva para a estrutura de FIDC como um todo. Tá? Não, talvez também para varejo ano que vem. Tem uma espécie grande da nova 356, de você... E tem várias coisas interessantes sendo feitas pelo regulador com relação a isso. Aí você tem a estrutura de FIP, eu acho que vou dar até um exemplo, que eu acho que fica mais claro, né? Porque às vezes FIP, o cara fala que os investimentos de participações, ele pode ser usado para várias estruturas de benefício tributário, mas não só para isso, tá? Então, eu tenho um cliente, que é um produtor agrícola, que está lá em cima, já não está nem mais no Mato Grosso, está lá em Roraima, lá em cima. Tá. E você tem duas formas de escoamento de grãos, né? Para você mandar para a China, por exemplo, ele é um grande produtor de soja. Ele construiu um porto com dinheiro próprio. Uau! Para poder fazer o escoamento pelo eixo norte, que a gente fala que é saindo por cima ali, né? De Madeira, Mitituba, Tá. né? Você acaba... Tem Mas o Santarém, não, sai pelo Atlântico e aí depois você cruza o Panamá. Tá bom. Você sai lá por cima do Pará, né? Que Tá bom. Enfim. E aí você cruza e vai pelo Panamá. Então, aquilo ali diminui muito o custo de escoagem dos grãos dele da exportação. Então, ele criou um porto, com dinheiro próprio, 100 milhões da família, né? Ele foi botando dinheiro e tal. E aquilo ali, hoje é um ativo, que ele pode ser vendido para terceiros, ele pode ser, enfim, já está consolidado. E aí, o que você faz? Construir um FIP para dar governança àquele negócio, né? Eficiências tributárias. Então, e aí, numa comercialização futura, para compra de alguma participação de alguma empresa que queira entrar como sócio dele, você tem uma estrutura já muito mais bem montada, enfim, fica muito mais claro para esse investidor o que ele está comprando. Exato. Se fosse uma companhia. Exatamente. Então, acho que esse é o exemplo que nós trabalhamos de FIP. Tem muitos FIPs ligados à energia, enfim, que não é nosso do mundo, tá? A gente não trabalha com esse setor. E aí tem os imobiliários, que no nosso caso aqui, é muito focado na parte de sale-leaseback, né? Ou seja, desmobilização de ativo real e muito focado no setor de educação. O sale-leaseback é aquela operação que você aluga com direito... Exato. Na verdade, o sale-leaseback é uma operação relativamente simples, muito usada nos Estados Unidos. Assim. O conceito por trás disso a sua atividade fim não é ser dono de imóvel. A sua atividade fim é prestar algum serviço. Então, você não precisa ser dono do imóvel. Você tem que usar o imóvel, que a gente fala pay per use, né? Paga por usar. Então muitas das estruturas aqui já começou, tá? Você pegar, por exemplo, o Pão de Açúcar, as lojas todas continuam da família do Abílio Diniz, né? Tá. Se você pegar isso tudo via estrutura de sale-leaseback, se você pegar os ativos da família Klein, que era a Casa de Bahia e idem, né? Então, você tem alguns modelos já que se desmobiliza, o balanço fica mais leve, né? Você não tem aquele ativo imobilizado caro, a manutenção também, ao mesmo tempo, é vinculada a um terceiro, então, há um fundo. Então, você tem muitos ganhos ali estou sendo bem generalista, mas tem muitos ganhos efetivos para esses veículos, né? Então, nos Estados Unidos é muito utilizado através dos REITs, que a gente fala, que são os Real Estate Investment Trusts, né? Que na prática é o que a regulamentação da 472 se baseou. É o fundo imobiliário. Imobiliário nosso, né? Então, essas são as três áreas maiores de atuação nossa. Tá, e que são as áreas que você navega, né? Naturalmente, né? E aí, conta então aqui para a gente o seguinte, Adriano, aí que eu ainda também pensando muito nos meus alunos, sabe? Como é que quais são as etapas de um deal estruturado? Perfeito. Como é que vem? Como é que é? Você tem um fator de originação, né? Então, primeiro você tem que ter acesso a esses potenciais clientes. Rural, exatamente. Esse ele, no caso do exemplo que eu dei, ele é um produtor rural que eu empresto dinheiro para ele ver um FDIC que a gente tem de empréstimo direto ao produtor agrícola, e aí aparecem outras demandas. Então, o processo de originação é esse, né? Você tem sempre uma originação desses produtos, normalmente com o beneficiário final envolvido. Após isso, você tem que trazer para dentro de casa e estudar, tentar entender o que funciona, o que não funciona, o que o mercado aceita, o que o mercado não aceita. Que é outra perna, né? Afinal de contas, eu vou precisar captar dinheiro de alguém, né? Então, assim, esse dinheiro tem que vir de algum lugar, né? Então, criar essa estrutura de uma forma onde seja palatável para o mercado de capitais absorver aquele tipo de risco, ou seja, ou às vezes
chegar à conclusão que não dá para se fazer nada, entendeu? Então, muitas das vezes às vezes acaba chegando a isso também. Você não consegue botar dentro de um pacote de um fundo porque os números às vezes não fecham, enfim. Mas na sua grande maioria é isso. E aí você vai, a mercado faz o que a gente chama de meio que um pilot fishing, um nome meio sofisticado, mas é testar o mercado para saber, olha, essa tese funciona, você acha que isso aqui é alguma coisa que... Você vai um a um com... vai embaixo do braço, faça um teaser, um resumo da operação como um todo, você acha que funciona, não funciona, se o preço está errado, ou seja, o spread aqui sobre o CDI ou sobre o IPCA, ou qualquer que seja a tua forma de remuneração para o investidor final, está justa, não está, o custo está justo, enfim, você analisa as garantias que estão no lugar, não estão, então você vai analisando a operação como um todo até construí-la, né? E aí sim você vai ao mercado capital. Mas isso que eu estou falando, na maioria das vezes, produtos estruturados eles demoram aí de 6 a 12 meses para você, desde a originação... Desde o papinho lá, exato. até botar alguma coisa na rua. Você viabilizar, é bem isso. Então, principalmente em asset independente. Em banco, na maioria das vezes, a coisa já vem meio mastigada, né? Então, você vê muito, por exemplo, no agro, a gente vê muita operação de venda de carteira de direito creditório de produtor agrícola. Então, o que significa isso? Singenta, um exemplo. Singenta vende para o produtor agrícola final, certo? Certo. É uma empresa que vende químicos, né? Hoje em dia, cada hora dá um nome, agora virou agrotóxico de novo, né? Já voltou para agrotóxico? Vou saber. Que era defensivo agrícola, e depois agroquímicos, agora é agrotóxico. O grosso vende bastante coisa, mas o grosso é isso. E ela vende sempre a prazo. Então, ela vai criando uma carteira de direitos creditórios, certo? Tá. Aquele produtor agrícola que vai pagando, né, ao longo do tempo. Às vezes, eles erram isso. Carteira de recebíveis fica muito grande. O que ele faz? Ele fala, mercado, estou montando uma estrutura para me desfazer dessa carteira de recebíveis, mas o risco e a obrigação de recompra é meio que minha, porque é cliente meu. Então, ele coloca um FDIC, que é mercado, com risco Singenta, ou risco cliente Singenta, com carimbo da Singenta. Isso aí, normalmente, é um produto que vai para banco, que o último, se não me engano, foi 800 milhões de captação. Então, é muito comum esses alavancagens de balanço também de direitos creditórios, tá? Então, esse é meio padrão, principalmente no agro. Não só no agro, mas em outros setores também. Então, acho então, assim, é diferente a velocidade quando você está numa instituição financeira, mas também não é tão rápido, uma coisa de 6 meses, até você chegar no processo final, o dinheiro entrar... Mas vai a 3 meses no ano, menos de 6 meses também não. Muito acontece, muito pouco provável. Tá. Aí você falou aí de desintermediação. A gente, quando fala em mercado de capitais, a gente fala muito em desintermediação. E aí, como é que é esse processo e quais as vantagens dele? Então, como é que um fundo desintermedia? Porque assim, o normal seria, vou no banco, né? A gente aprende isso, né? Mas não perde um dinheiro emprestado. Temos uma opção diferente, que você falou, dou crédito através do meu FDIC, por exemplo. Perfeito. E aí? E quais vantagens? Não, sem dúvida. Eu acho que eu vou dar até um passo atrás. Você tem hoje uma dinâmica meio perversa no Brasil, que foi a dinâmica de concentração bancária, né? Então, você, na prática, criou até um modelo meio carteirizado, de cartel. Porque você tem pouquíssimas instituições financeiras, as fintechs estão mudando... 5 instituições vão fazer uns quase 70%. Você tem algumas fintechs aqui criando um mercado, tentando fomentar um mercado desintermediado, vamos assim dizer, né? Isso não caminha na mesma velocidade, todo mundo tem a referência bancária muito grande. E aí, quando você vai para o mercado bancário tradicional, o que acaba acontecendo? O custo de funding daquela instituição, então o custo de captação daquela instituição, ela é repassado para quem está tomando crédito, né? Então, acho que isso Ou seja, aquela estrutura com a gente, um monte de gente, um monte de controle. Aí tem outra coisa que eu já acho que faz sentido, né? O banco faz um monte de coisa, né? Especialista, né? Isso traz custos também, né? Mas, não, é exatamente isso. E não só isso. Além disso, dependendo em que público você está, eu falo que ele é meio polvo, né? Ele quer não só emprestar dinheiro, mas ele quer... você tem uma folha de pagamento? Deixa eu dar uma olhada, de repente a gente faz um negócio. Eu quero te vender um seguro. Então, é muito comum isso. Eu trabalhei em banco, tá? Não estou falando mal de banco, estou falando do modo operante só. Então, o banco, você senta lá num comitê de cross-selling, por exemplo.
E aí você vai analisar o cliente X. Que áreas do banco estão atuando no cliente X, por exemplo, né? E aí, a área X, Y, Z, é legal, mas por que dá para a gente fazer nas áreas onde a gente não está atuando? Então, tem muito isso, é você meio que abraçar o cliente como um todo, né? Tá, já está aqui comigo, né? O que mais eu posso vender para É ele? meio o que acontece a gente com pessoa física também, né? Sim. Então, é meio o mesmo conceito. Quer levar um seguro, um investimento? Perfeito. Então, o custo embutido ele não fica tão claro, né, para você. Você acha que você está pagando só em cima do crédito que está tomando, mas você paga em várias outras formas, né? Então, quando a gente fala de desintermediação nesse conceito, é desintermediar essa arquitetura padrão que a gente tem, né? Que é uma arquitetura bancarizada. Não é que o banco vai deixar de existir, não é isso. Tá. E o banco ele vai ter uma necessidade pela arquitetura bancária e engenharia financeira por trás também. Mas, ao mesmo tempo, se você consegue desplugar uma instituição financeira que tem um custo de funding, né, muito elevado, e você consegue trazer o investidor direto para aquele risco, ou seja, para aquela estrutura que você montou, você, na prática, desintermediou aquela cadeia. Você tirou o banco no meio do caminho. Vou dar um exemplo. É isso que eu ia te falar, dá um exemplo. A gente tem um fundo que a gente construiu recente, que é um fundo onde a gente compra direitos creditórios educacionais de universidades. Tá? As famosas mensalidades. As mensalidades. Na verdade, eu compro o contrato de financiamento educacional. A saída do FIES gerou, na verdade, ficou um hiato, né? O FIES deixou de existir, as universidades começaram a financiar seus próprios alunos. No Brasil, só um comentário, independente de FIES ser bom ou ruim, no Brasil cria as coisas e termina, né? E as pessoas ficam assim, né? E aí tem um pior, a universidade não consegue cortar custo da mesma velocidade que ela perdeu receita. Então, piorou também as estruturas de balanço das universidades como um todo, tá? Privadas e comunitárias, que são sem fins lucrativos, mas cobram mensalidade. Então, dito isso, o que acontece? Essas carteiras, ela tem uma carteira de financiamento educacional que ela carrega, né? Quer dizer, ela deu financiamento para ela falou, olha, fulano, você não tem condição de pagar, a gente fez uma análise sociodemográfica aqui sua, familiar, de fato, você não tem condição de pagar uma mensalidade de 3, 4 mil, mas você fez o vestibular, foi aprovado, a gente vai financiar você no mecanismo de financiamento de longo prazo, eu compro essas carteiras. Tá. Não é que essas carteiras não são vendidas para banco, elas são vendidas para banco também, o banco compra. Tá. Mas só que o que ele faz? Ele chega e fala assim, olha, a Universidade X, eu entendi aqui, você quer vender carteira, mas eu quero só comprar medicina, odontologia, né, os direitos, engenharia. É que eu brinco, pego o boi, né, ela trincha o boi e fala assim, ó, me dá o orro de bife, o vacilo, o chão, o patinho, a carne de segunda, ninguém quer tocar, que são os cursos de ticket médio menores, né, com maior nível de inadimplência. A gente não, a gente compra a carteira como um todo, tem muitas amarras ali de garantia, obviamente, que a gente colocou, mas na prática é isso. O que eu fiz? Eu desintermediei o banco. O que acontece com isso? O banco compra essa carteira, na sua grande maioria das vezes, a 22, ou com CDI atual, tá? 22 a 24 pré-fixado, ou seja, é o custo de desconto daquela carteira como um todo. A última operação que a gente fez a 17. Então, uau, 7 pontos percentuais a menos. E pagando para o investidor final uma remuneração de CDI mais 5. Então, assim, é uma equação que, na prática, todo mundo meio ganha-ganha, entendeu? Não sei se todo mundo percebeu. Na verdade, você comprou uma carteira pagando menos, melhor, pagando mais, né? O cara está pagando menos para você. Perfeito. Ele está pagando menos. Perfeito. E você conseguiu uma remuneração melhor para o investidor do que ele teria num produto bancário padrão. Perfeito. Assim. Perfeito. É isso mesmo. É exatamente isso. Então, acho que é um dos exemplos de desintermediação. Tem vários, né? Então, esse é um deles, né? Você tentar tirar da equação a estrutura bancária, porque ela tem um custo elevado de carrego, né? Mas quando você tira aquilo, você consegue plugar o investidor direto com o ativo final ou com a tese de investimento que você está vendendo, isso aí você gera muita eficiência para a cadeia como um todo, tá? Então, assim, só para contextualizar, a gestora ela ganha sobre taxa de administração. Então, o teu business ganha taxa de administração. Exato. Você não ganha nada com nada. Para mim, pelo contrário, quanto mais atraente for o produto para
a palavra chique, stakeholders, né, que estão envolvidos. São é o investidor aqui, no caso, é a universidade, né? Para esses stakeholders, qual a melhor equação que eu criar, quanto menos eu puder cobrar da universidade, melhor, correto? Quanto mais eu puder entregar para o investidor, melhor. Porque Então, você tem que ficar nesse calibrar ponto, isso. Né? Calibrar isso, né? Que esse cara quer ganhar mais, esse cara Perfeito. quer pagar menos. Né? Então, é sempre essa equação onde você chega, às vezes, num ponto ótimo, vamos assim dizer, que aí você consegue botar um produto desse na rua. O carioquês, você passa reto. É isso aí. É isso aí. Tá. E aí o trabalho é a mesma coisa, vai lá, origina, Perfeito. Conversa, estrutura. Esse nosso produto, quem faz, eu estou meio que à frente dele, né? Praticamente todos os produtos que a gente tem na parte de intermediação, mas a gente, nosso nível de interlocução são com as reitorias das universidades. Essas reitorias, a gente faz uma análise bem profunda de performance de pagamento, então contrata uma consultoria e uma Big Four, que é a KPMG, para olhar para trás esse produto como um todo e olhar para trás performance, não o produto, mas performance de pagamento da universidade. A gente analisa nível de inadimplência 30, 60, 90, 180 dias, enfim, a gente faz uma análise custos, é um relatório bem profundo. Em cima disso, a gente faz, é elegível ou não para a compra dessa carteira. E aí, se for elegível, a gente segue comprando a carteira. Se não for elegível, a gente vai para uma outra universidade tentar originar uma outra carteira. Tá. E a vida segue um pouco assim. Esse produto nosso, acho que é um produto claro, assim, de intermediação, e ele teve eu acho, um ganho aí, tem um diferencial, porque ele faz ele te proporciona o que a gente chama de mobilidade social, né? Porque esse aluno, isso é bem interessante, esse aluno que está sendo financiado indiretamente pela gente, tá? É um aluno que é o órfão do FIES. Então, o FIES... Tem muitos, pelo jeito, hein? Tem bastante. O FIES é um programa muito grande, assim, percentualmente, em termos de base de alunos. Hoje em dia, ele deixou de existir. Desde a virada do governo da Dilma para o governo do Temer, e aí chegou um governo que viu que era um programa ultra deficitário, isso aí não é só no Brasil, né? Não sei se você está acompanhando, os Estados Unidos tem um tema, tem 1,7 tri de dívida de crédito educacional. É gigante. Eles estão querendo dar um waiver para alguns cursos específicos, aí tem uma briga lá, assim, que faz sentido, né? Porque hoje o problema maior são dos alunos que pagam tickets maiores, que é o cara de medicina, de direito, e esses caras normalmente são os maiores, vamos dizer, carregos de financiamento, mas ao mesmo tempo é a escala mais alta da sociedade, é médico e advogado nos Estados Unidos. Quem vai poder pagar com uma facilidade. Quem poderia pagar, exato. E eles o governo está no governo democrata, você dá um waiver lá de parte, um percentual disso para alguns cursos específicos, eles sabem também que não vão receber. O FIES era um pouco isso, o governo chegou, olhou, fez conta, viu que a conta não fechava e começou a diminuir o programa. Na verdade, hoje em dia é praticamente inexistente, tá? Então, 5 anos ele deixou de existir. Você tem um ProUni que ele se mantém dentro das limitações que ele tem e ele continua, né? E aí, o que aconteceu? Com a saída do FIES, ficaram muitos órfãos alunos e ele começou a ser financiado pela própria universidade. O aluno está lá, né? Fazer o que é esse aluno? Também para a universidade, você falando, não tem receita, não vou perder aluno? Exatamente. E as universidades privadas, algumas de capital aberto, outras de capital familiar, sofreram muito com isso, porque ela começou a financiar aluno, e lembre-se, a universidade ela não é uma empresa de crédito, ela não sabe dar crédito, ela sabe dar aula, né? Então, então aí você criou um problema grande, principalmente nas universidades privadas, a questão do EAD e tudo. Nosso mundo são as universidades comunitárias, que é um público um pouco diferente, e de fato, assim, esse produto, ele como você dá o financiamento e esse aluno consegue fazer o que a gente chama de mobilidade social, ou seja, o que é isso? É um aluno que estudou e ele estava trabalhando de garçom, por exemplo, e fez fisioterapia. E quando ele se formar, ele vai conseguir ser um fisioterapeuta e exercer a sua profissão. O que não acontece muitas vezes nesses cursos de universidades privadas, EAD, o cara às vezes se forma e não consegue aplicar o currículo ou enfim, o diploma que ele tem, né? Então, isso foi enquadrado por esse motivo especificamente dentro do S, né, da nova moda agora, que é nova não, que já estava passada, mas do ESG.
Então, esse nosso FDIC, ele é o primeiro FDIC social do mercado brasileiro. Quem é que deu selo? Tem alguém que dá selo? Sim, sim. Tem. É uma empresa super... Acho que é a que mais faz essa parte no Citaui. Conheço. A gente entrevistou aqui no bate-papo o Guilherme. O Guilherme, Guilherme Teixeira. É o Cristóvão, que foi o líder lá, mas tem bastante gente envolvida. E é um relatório bem extenso, assim, muito bem embasado. A gente tem que seguir algumas regras de quem a gente financia. Então, por exemplo, eu não posso financiar um aluno com renda familiar de 60 salários mínimos, né? Porque esse cara não tinha financiamento. Eu tenho que financiar, tem umas limitações claras do que a gente precisa fazer. Esse relatório é público? Público. Depois você vai mandar. Claro, com certeza. Parabéns, né? Negócio legal. Assim, não foi uma coisa inesperada, a gente não esperava, e aí conversando com os investidores, falou, isso aqui, talvez a gente tenha um fundo bem tradicional de fazer investimento de impacto, que entrou na cota desse FDIC. Então, assim, acho que foi uma surpresa boa. Eu, sendo bem sincero, a gente não mirava... Eu não mirava... Nossa cabeça não era que fosse um fundo social. É que a gente está fazendo uma equação boa para todo mundo. Acabou funcionando como um fundo social e tem as métricas muito bem basadas no Principal Social Bonds da União Europeia. Enfim, então, um relatório bem extenso, bem vocês esperam para adaptar o produto, então, um pouquinho. Sim. Não, assim, a gente tem algumas limitações em termos do público que eu financio. Eu tenho algumas questões relacionadas à etnicidade, raça, cor, enfim, então eu não posso, sexo. Tem umas ponderações. Tem umas ponderações que eu tenho que ter um mínimo específico. Por exemplo, eu tenho que ter 60% no mínimo de mulheres, negros ou pardos financiados. Então, tem uma análise sociodemográfica dessa carteira também tem que ser feita. Mercado de capitais. Então, eu acho que foi bem interessante, sim. Bem bacana, bem bacana. Me conta uma coisa, você estava falando muito do agro. Sim. Brasil agro, né? Para lá pop também, não sei o quê. Mas quais são os setores, sim, dentro do que você vê, independente da atuação na 3S, quais são os setores que você acha que são os mais elegíveis assim, para usar esses instrumentos estruturados? Eu acho que, assim, quando você olha, saúde, sem dúvida, é um deles. Saúde? Saúde eu acho que tem uma ineficiência grande dentro das estruturas. Isso foi ineficiência, interessante. Não, tem uma ineficiência muito grande, principalmente porque, como eu tinha comentado, a verba, né, uma verba constitucional de 12% do orçamento federal vai para a saúde e vai para o SUS. Isso. Aí tem que ser hospitais filiados ao SUS, né? Que tem os hospitais que são do governo e tem hospitais tipo Santa Casa, que são, sei lá, não sei como é que normalmente tem uma congregação religiosa por trás, ou os franciscanos, alguém, mas na sua grande maioria presta serviço para o SUS. Então, obviamente, ali você tem uma ineficiência estrutural e aí sempre, quando a gente fala ineficiência, sempre volta para a parte financeira, né? Para a estrutura de balanço desse lugar, poder pagar as contas. E muitos desses hospitais, vamos assim dizer, são muito bancarizados. Né? Principalmente, o banco sabe que tem algumas coisas que a chance de você deixar de existir é grande, é saúde e educação. Né? Então, assim, você fala, eu fechei um hospital, onde você vai botar o doente? Você vai tirar o cara da UTI, vai botar ele na rua? Né? Então, você vai alimentando uma ineficiência recorrente, não no mundo privado, tá? Esquece os grandes redes hospitalares, estou falando no mundo público / privado. Né? Então, você tem uma ineficiência estrutural ali, porque você sabe que você não vai deixar de existir, né? Não tem mortalidade, vamos assim dizer. Se você tem um hospital privado que você não gera lucro, uma hora você deixa de existir. Né? Você vive de repasse do SUS. Você vai repasse que é constitucional e vai cair ali todo mês. Exatamente. Então, você cria uma ineficiência estrutural e os bancos adoram essas ineficiências. É o que o banco mais gosta. Ele fala, tudo bem, eu te dou crédito, sei que você não vai deixar de existir mesmo, mas eu travo uma garantia aqui, eu travo outra ali, eu te cobro um spread muito mal que eu poderia. Enfim, então ele permeia esses setores que são ineficientes de uma forma muito boa. O que é bom para banco, né? Eu não estou falando mal de banco, estou dizendo a forma de atuação deles. E a gente acha que tem aqui um grande potencial de atuação do mercado de capitais para financiar essas estruturas, entendeu? E aí você acaba criando uma equação de ganha-ganha, porque o investidor vai receber uma remuneração maior, obviamente com as garantias dentro do lugar, as instituições de saúde vão, de fato, ter
ter um custo menor de capital para poder acessar aquele capital, que é muito capital intensivo, né? Enfim, então esse é um deles. O agro, por incrível que pareça, apesar da nova moda do FIAGRO, também. É que o agro é tido como um setor já bastante eficiente no Brasil. Sim, mas se você for ver... No macro, sim. No macro, floresta, sim. não, assim, a parte da engenharia agronômica, tecnologia implantada dentro do agro, é um negócio, a gente está, eu acho que, se não me engano, top 3 do mundo. Tá. Tem muito investimento, muita tecnologia sendo desenvolvida para produção. Isso é um lado. Quando você olha para o lado de financiamento, é outra coisa. Produção é uma coisa, financiamento é outra. Tá. Então, quando você olha para o lado de financiamento, você tem uma concentração absurda do Banco do Brasil, muito grande. Isso sempre foi impressionante. Muito grande. Agora, alguns bancos começaram a tentar entrar no agro, como muitos já tentaram e botaram a pé na água, viu que é muito frio e saíram. Então, assim, tem muitas histórias nesse nível, né? O agro tem uma dinâmica específica que, se você, de controle das coisas, que se você não tiver muito bem implementado, a chance de errado é grande nesse crédito. Para mim, uma coisa que eu acho que é um desafio é que, pelo menos até onde eu me lembro dessa história, você tem 2 safras por ano, então você tem 2 eventos de caixa por ano. Na verdade, você tem, perfeito, eventos grandes, assim, tem que dividir o agro é muito grande, né? Então, essa parte de pecuária, você tem a parte de hortaliças, tudo isso é agro, né? Você tem a parte de grãos, você tem a parte de algodão, enfim, então todo esse mundo é agro. A gente, especificamente na 3R, eu especificamente dentro, responsável por esse produto, a gente trabalha muito com os produtores do Mato Grosso, no centro-norte do estado inteiro, mas muito no centro-norte, que é uma das áreas mais promissoras do agro no Brasil, que tem ali, acho que a referência maior se pegar Sinop, mas ali tem Lucas do Rio Verde, você tem Nova Mutum, você tem várias cidades no entorno ali, que são cidades relevantes para o negócio, tá? E são muito importantes em termos de produtividade. Mas, voltando, você acaba, de fato, tendo uma concentração ainda muito grande dentro da parte de financiamento através do sistema bancário padrão. Tá. Então, dito tudo isso, e aonde a gente atua, que é esse lado, esses produtores agrícolas, de fato, eles acabam voltando muito para o padrão bancário. Então, o mercado de capitais confiável está começando a tentar entrar nesse meio, mas é um meio bem complexo em termos de como você estrutura as garantias, de como você empresta dinheiro de uma forma. Na maioria das vezes, o mercado de capitais ele prefere emprestar para uma estrutura de pessoa jurídica e não para o produtor agrícola direto. Tá, empresta para a fazenda, digamos assim. Não, ele empresta para o cara que vende, que é o cara que vende para o produtor agrícola. Então, para revenda, por exemplo. Por quê? O que acontece? O produtor agrícola, em qualquer safra, e nesse nicho que eu estou te falando, que são os produtores que produzem soja, milho, semente de soja, algodão, que é esse nicho dentro dessa região específica do centro-norte do estado, ele acaba tomando... Perdi completamente, né? Não, a gente estava falando aqui, que a gente está colocando aqui a questão do fluxo de caixa, né? Perfeito. Tem fluxo de caixa que são 2 vezes por ano e tem que estruturar uma operação que, de alguma maneira, tem que remunerar o cara mensalmente, eu não sei. Basicamente, na minha cabeça é o seguinte: quem tem 2 fluxos de caixa fortes por ano tem que ter um bom controle. Perfeito. Para conseguir. Sem dúvida. E aí voltando, quem permeia muito nesse mundo há muito tempo são os bancos, e principalmente o Banco do Brasil, que trabalha de uma forma muito bem estruturada, vamos assim dizer, e há muito tempo, historicamente. E agora você tem o advento da entrada do mercado de capitais nesse mundo, tentando trabalhar com esses produtores agrícolas. Tá? Então, acho que esse E, assim, um outro ponto que eu acho que é muito importante... Tem uma certa eficiência na produção, que você falou. Na parte de engenharia está muito top 3 e tal, mas no operacional do dia a dia... E no fluxo de capital também, porque o que acontece? Você pega os exemplos mais recentes agora. Se você pegar de qualquer safra desses cultivos que eu te falei, soja, milho, algodão, semente de soja,
60% é OPEX, ou seja, é defensivo agrícola, é fertilizante. O custo para você rodar uma safra tem lá no IMEA que faz essas análises, mas vamos dizer que pode permear entre 50% e 60%, ineficiente 60%, o cara que é mais ineficiente, né, na utilização, e 50% o cara que é em grupos maiores. Então, são custos extremamente elevados para você correr uma safra, né? Então, e muitos dos produtores, eles trabalham com caixa muito baixo e muito patrimonial, ou seja, as fazendas, eles têm muito ativo, mas caixa, normalmente, a situação de caixa deles é recorrente, aí é isso, eles têm influxos grandes ali, maio, abril, né? Abril, maio, e novembro, que é quando ele começa a vender tanto soja, milho e algodão. Na verdade, mais a soja, abril, maio e algodão em novembro. Nesse mundo que a gente permeia com mais facilidade, que é o centro-norte do Mato Grosso. Ou seja, muito especializado, até o centro-norte do Mato Grosso. Assim. O negócio de finanças estruturadas é bacana, mas não é assim, chega... Olha, eu vou estruturar aqui, não é assim não, né? Pelo jeito, não é uma não. Não, assim, foi uma surpresa muito boa para a gente institucionalmente também poder... esse foi um projeto que demorou também, que a gente já está no 4º ano dele, e agora estou emitindo uma nova série de cotas, um produto que foi muito bem aceito pelo mercado, que foi pré-existência do Fiagro. Então, acabou você tendo... Você fez um FDIC. Era um FDIC. Eu nem mudei ele para Fiagro ainda, vou mudar ele agora. Ele vai virar um FDIC Fiagro em julho, agosto. E eu vou captar um pouco mais de dinheiro, porque nos produtores que a gente tem relacionamento, na verdade, que a gente já tem relacionamento desde o início, são riscos de créditos muito bons e são muito grandes os produtores. Então, eu consigo aumentar a elasticidade do crédito que eu dou para ele, entendeu? Então, a gente está indo no mercado captar aí, acho que até o meado do ano. Deixa eu te fazer uma pergunta, Adriano, que você falou várias vezes em garantias. Sim, não existe mágica. Perfeito. Você está conseguindo dar um financiamento mais barato para alguém, né? Porque você tem uma estrutura de garantias que te deixa confortável. Como é que é mais ou menos essa? Perfeito. Como é que você faz esses cálculos? Assim? Como é que a garantia funciona? Eu sei que é uma pergunta difícil, você ter vários temas, mas de várias maneiras. Eu vou dar o exemplo do fundo, que acho que fica mais claro da gente exemplificar, assim, da gente visualizar o que é essa garantia de fato. Então, o que o fundo faz? Eu empresto dinheiro para o produtor agrícola para carrego. Então, o meu produto é de carrego, ele não é de custeio de safra. Então, eu não estou no risco do agro. Onde eu estou? Eu estou no risco de... Então, ele já plantou, ele já colheu, ele já beneficiou. Aqui, eu pego o produto dele. E eu financio. Já deu uma explicação que eu não tinha nem percebido. Tá do carrego. No carrego. E o carrego vem... Daqui para frente. Por que eu carrego? Commodity, em geral, você tem um nível de... Assim, você tem uma dinâmica perversa que todo mundo quer vender ao mesmo tempo porque o hemisfério sul produz. É uma coisa climática, né, obviamente. Produz ao mesmo tempo. Quer vender ao mesmo tempo. Então, o mundo inteiro chega naqueles 2 meses. Normalmente dividido por regiões climáticas, né? Porque é o clima que determina quando você pode plantar ou não e que tipo de cultivo você vai ter. Mas, voltando, então, a nossa ideia sempre foi de carregar isso. E aí, o que eu faço em termos de garantia, que eu acho que é importante? A gente tem... Então, vamos lá, vou dar um exemplo do algodão. Então, tem lá um algodão que eu vou carregar para aquele produtor agrícola, ele não vai precisar vender no pior momento de preço, ele vai poder escolher um momento melhor de venda. Quando você fala um carrego, é um armazenamento e armazenamento e transporte. Não, na verdade, só armazenamento in loco na fazenda. O algodão tem uma dinâmica diferente, que é que só armazena só aberto, tá? Tem toda uma cartilha de como armazenar o algodão, porque lembra, o algodão ele é extremamente inflamável, né? Então, se pegar fogo, pega fogo em tudo. Se você conseguir parar o fogo, você praticamente perdeu o algodão que estava estocado. Então, tem uma cartilha muito clara de como armazenar esse algodão, técnica, inclusive desenvolvida pela área técnica da AMPA, que é a Associação Mato Grossense de Produtores de Algodão. E aí eu carrego esse algodão, mas ao mesmo tempo, o que eu faço? Eu carrego com 120% do valor do algodão que eu estou carregando, ou seja, se eu emprestei para ele 100, eu tenho sempre 120% de algodão. Tá? Acho que esse é o primeiro ponto. Se conseguir, tiver alguma
questão na venda, que você... Oscilação de preço, e eu sempre, se esse preço cai abaixo de 100%, eu sempre chamo mais ativo para compor os 120%. Tá? Então, esse acho que é um dos primeiros pontos. Eu tenho, assim, no fundo, eu não, né? Tenho uma das maiores garantias, ou hoje em dia considerado, que é a alienação fiduciária. Então, na verdade, eu tenho uma alienação fiduciária daquele algodão que está lá e eu contrato uma empresa de monitoramento para monitorar o algodão. Por quê? Porque é meio comum no agro, um algodão muito menor esse risco, são fardos muito grandes, de você transviar aquilo para um outro lugar. Está lá na fazenda armazenado, ninguém viu, ninguém pegou, parou um caminhão lá, acontece. Ou até mesmo o próprio produtor querer que não é o nosso caso, nós produtores somos num nível muito elevado, mas isso acontece numa escala menor do produtor pegar um algodão, vender para terceiro e tirar de lá quando você for ver, não tem mais a garantia, entendeu? Então você faz um acompanhamento de monitoramento, muitas das vezes rastreado por satélite, para você ver se a commodity está lá ainda, e aquela commodity é lacrada, a commodity do fundo, ele passa um lacre, e de 15 em 15 dias ele está lá fazendo aferimento para ver se é o mesmo algodão que tinha dado garantia. O que acontece? Então, essa é uma outra garantia muito importante. Além disso, ele é o fiel depositário. O que significa isso? Ser fiel depositário significa que eu estou emprestando, o fundo está emprestando aquele dinheiro, mas o responsável pela existência daquele ativo é do produtor agrícola. E tem um aval dele, inclusive. Então, a chance de dar alguma coisa errada com esse produto que eu estou carregando, ela é baixa. Tá? Sim, como se tivesse uma garantia real. Exato. Ela é real. Eu tenho um ativo lá performado. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho uma alienação fiduciária daquele ativo. E ele só pode vender o ativo depois que eu destravo a alienação, porque ninguém compra nenhuma trade, ninguém compra algodão com alienação fiduciária travada, porque aquilo não pertence ao produtor, ele pertence ao fundo. É o mesmo de moda, né? Exatamente, é a mesma coisa, o mesmo conceito. O conceito é exatamente o mesmo. Então, eu acho que, assim, em termos de garantias, essa uma estrutura de garantia é uma das melhores que você consegue ter, tá, dentro do agro. Por isso que o risco também cai, então, né? Sem dúvida. O fato de você conseguir emprestar barato. Exato. Então, isso serve para qualquer outra commodity, tá? Então, essa alienação, a gente pega a alienação fiduciária também, armazenada nos silos, e aí monitorado, ela entra dentro do armazém, vê o que silo que está, qualidade da soja, umidade da soja, que muda muito a qualidade e o preço da soja dependendo do nível de umidade, idem para semente de soja, idem para milho. Então, tem todo um aparato, são empresas multinacionais que fazem esses monitoramentos, tá? Para você ter uma garantia de que do que foi dado e garantido está performando dentro do esperado. Existe e é aquela mesmo. Exato, está ali. Existe aquela exatamente. Mesma. Interessante. Então, ou seja, é bem específico, né? Porque você está super. Assim, não é até pensando um pouquinho a questão do banco, né? Dependendo, o banco grande, de repente, é uma operação cara para ele, né? Ir lá, entender cada situação daquela, não sei o que, mas a gente tem que ser um negócio muito grande. O Banco do Brasil tem uma operação de carrego específica nos moldes, é um pouco diferente porque ele pega a alienação da terra. Tá. Ele não pega a alienação fiduciária da commodity, ele pega a alienação da terra do produtor agrícola, que é uma trabalheira enorme para você executar, porque aí é um outro modelo. Tá? A nossa execução aqui, eu tenho a commodity, ele não me pagou, eu tenho um período de negociação que ele pode... nunca aconteceu, tá? Eu não tenho... Esse produto, eu tenho um problema bom, que assim, eu tenho pré-pagamento. Tá. Antes de terminar a linha de crédito dele, ele já me pré-pagou tudo e eu tenho que emprestar de novo. Então, aquele fluxo já entra aquele dinheiro. E dinheiro parado em FDIC é dinheiro que é mão na mão, né? Você tem dinheiro em FDIC tem que estar sempre girando, né? Sempre emprestando. Então, esse produto do agro é um produto que foi muito interessante porque foi pré-pandemia, né? E você tinha um problema sério de carrego de algodão no Mato Grosso, porque o Mato Grosso produz de 10 a 12 bi de reais ano de algodão para exportação, tá? Para o mercado interno. Então, no início da pandemia 19-20, 20 na verdade, foi quando a gente lançou o produto.
você não sabia o que ia acontecer com a cadeia, porque o comprador marginal do algodão brasileiro, lá fora, a Ásia principalmente, e que produz para as empresas de fast fashion, né? H&M, Zara, aqui no Brasil, Renner, Lojas de Marido. São empresas mesmo que as coleções mudam em 15 dias, já mudou a coleção, né? Só que as lojas todas fechadas, e aí? Você não comprou o algodão ficou travado no Brasil. Até a cadeia voltar ao normal, o processo ficou travado. O Ministério, o MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente, e Armazenamento, percebeu esse problema, foi levado à ministra, a ministra entendeu, a gente fez uma apresentação para ela sobre o produto, ela entenderia que aquele produto seria um produto, um dos melhores. Se tivesse um problema estrutural sem prazo de validade, para carregar o algodão que tem os 10, 12 bis, seria aquele veículo. Então, esse produto já passou pelo BNDES, já passou pela Caixa Econômica Federal como análise, chancelado pelo Ministério, pelo MAPA, né? Porque ela é ministra, ela é ex-ministra. Enfim, então, para a gente foi muito interessante, você ter alguém do agro, né, que está envolvido com agro, chancelar um produto que você estruturou. Então, para a gente foi bem importante, assim, mas enfim. Mas você é apaixonado pelo produto. Isso é bom, isso é maravilhoso. Nada como a gente trabalhar com alguma coisa. Exato. É meio que dá prazer ter a coisa funcionando. Né? Adriano, a gente tem um problema de limitação de horário, a gente já sabe disso. Só te fazer uma última pergunta, então. Que é a pergunta que é ESG e produtos estruturados, no caso, fundos estruturados. Perfeito. Como é que está hoje essa conversa? Assim, Já pegou? É muito blá, blá, blá ainda? Eu acho que tem muito para inglês ver, para ser bem sincero. Esse nosso produto, e aí o que eu mencionei que é o de financiamento educacional, de compra de crédito de financiamento educacional, eu fui meio que levado para ele virar ESG. Um investidor chegou e falou: olha, isso aqui tem toda a característica, conversa com algumas empresas que fazem certificação, tem grande chance desse produto ser um produto social. O investidor que falou, hein? Eu apresentando o produto para ele mencionou e a gente seguiu o processo e, de fato, mas tem muito greenwashing, que é muito comum, né? Ou seja, parece que está fazendo alguma coisa, mas, de fato, não está fazendo absolutamente nada. O famoso garganta. No E, né, que é do environment, então, que é o garganta, que é seria o A aqui no Brasil, que é o ambiente, né? No social tem muita coisa que dá para fazer e se enquadrar como social, mas eu acho que o capital de risco, na maioria das vezes, as equações de custo acabam não fechando. Então, mas aí você tem que ter O Brasil, ele é um mercado, e aí eu vou entrar num outro detalhe com relação ao SG, e de governance eu acho que seria o último a escala, tá? Então, produtos enquadrados em governance como um todo. Eu acho que, assim, o brasileiro, esse é um tema para países que estão em outro ciclo econômico, outro ciclo de desenvolvimento do nosso país. Essa é a minha visão. Tá? Primeiro, o mercado não diminui o prêmio de risco de crédito, ou seja, o spread sobre CDI, que você tem que pagar se você for um fundo enquadrado em ESG. Então, o investidor, hoje em dia, é indiferente. É completamente indiferente. Ele não está nem aí. Não, mas aqui é uma tese de investimento assim. Ele quer olhar o 0,25 a mais, o 0,25 a menos, ou o que seja. Ele não olha aquilo de uma forma, tudo bem, isso aqui é um fundo social, talvez eu possa ter faz sentido eu ter um prêmio de risco de crédito menor, entendeu? Tá. Ele não está muito preocupado com isso. Está preocupado, meu 0,25 a mais ou a menos, o que ele vai receber. Então, eu acho que... Mas, enfim, tudo tem que começar em algum lugar. Né? Então, de fato, o tema voltou, né? Ele já tem vários nomes, SEG, né? Não sei se você lembra que tinha os fundos de SEG, né? Social, Environment and Governance. Tá. Agora, o ESG pegou como sigla, né? Então, que eu acho que é uma ótima coisa, mas isso já existe. A SEG, se eu não me engano, tem mais de 20 anos esse índice. Tá? Então, não é um negócio novo. É que agora acho que veio mais para o custo social e todo mundo está entendendo. 92, teve a Rio 92, né? Que já era uma questão já tudo a ver, né, com o meio ambiente, perfeito, tal. Mas realmente, assim, sei lá, né, se a gente for olhar de 92 até 2012 só para fazer um corte de 20 anos... Não teve nenhuma mudança substancial. Assim, nada que se compare aos últimos 5 anos. Perfeito. Até os últimos, de 92 a 2012, eu não ouvia falar mais do assunto. Mas não está muito bem.
Não é que o falta climática não existisse, mas o Sim, mercado sim. financeiro bruto não tinha. Não tinha, né? Claro. Aí 2012 para cá, 2015 para cá, 16 para cá, estamos ouvindo falar, Perfeito. porque é o que você falou, parece que pegou. Talvez pela emergência, né? A gente olhando hoje em dia, passados. A gente vê, né? Esses acordos todos, a gente já sabe como é que funciona, né? Vai lá, a pessoa reúne, fala um monte de coisa na ONU, não sei onde. Aí fica 10 anos negociando e não sai do lugar. Até que chega uma hora que a hora que o precipício Agora tem que fazer. Agora tem que fazer, né? Acho que é um pouco do ser humano. E assim, eu acho que a gente aqui, dado a característica, assim, para o agro seria muito importante isso, mas está engatinhando no agro, porque, como eu falei, é muito greenwashing, as empresas que potencialmente poderiam ter, de fato, isso como um tema efetivo, ele só está fazendo porque o comprador marginal dele exige. E não está nem no Brasil, o comprador marginal está fora do Brasil. Então, ele não está fazendo por uma questão altruísta de falar, olha, não, a gente tem que melhorar isso aqui, que de fato faz diferença. Não, ele está preocupado porque senão o produto dele não vai ser comprado. Entendeu? Então, o mecanismo inverso. Mas, de uma certa forma ou de outra, é positivo também. Está sendo obrigado a fazer, então a forma não vem. É que nem aluno, né? Não é que ele estuda, não é porque ele estudou porque ele quer aprender, ele quer passar na prova. Tudo bem, pelo menos ele vai aprender uma parte, né? É isso aí. De uma certa forma, a gente tem um benefício, eu acho, do veículo e social como um todo para esse tipo de produto. Só acho que a gente está num estágio ainda... Teve muita... Não só no Brasil, tá falando mal ou não, estou dizendo estágio diferente, mas nos Estados Unidos também teve um exagero muito grande. A SEC começou aí em cima, né, dos fundos que eles chamam de ESG, para saber se, de fato, eles estavam tendo alguma relevância, estão criando uma cartilha dentro do CFA Instituto para tentar entender e enquadrar esses fundos como fundos, de fato, que têm impacto dentro da sigla ESG. Então, eu acho que a ponta de lança aconteceu e agora tem que seguir algumas coisas, né, em termos regulatórios, para que, de fato, isso venha para ficar e seja aplicado. Eu acho que essa questão. É um processo também. Exato. É um processo. Você falou, o investidor talvez tenha que aceitar, em algum momento, uma remuneração um pouco menor. O produtor talvez tenha que aceitar alguns custos um pouco maiores. Perfeito. Você vai. Aí, como, né, em algum momento a coisa vai ganhando tração, e aí vai ganhando escala também. Mas é um processo. Sem dúvida. Meu cara, devia se deixar a sua mensagem final aqui para o pessoal, aqui, o que você poderia já para a nossa plateia aqui. Não, agradecer o convite, acho que foi muito interessante a conversa, é difícil concatenar todas as ideias, porque legal. Cada produto é diferente, então às vezes você acaba meio que passando mensagens não tão claras, mas eu acho que o bojo aqui, o grosso da ideia a gente conseguiu passar, assim, muita coisa pode ser feita pela forma de desintermediação e via mercado de capitais, não via, né, a estrutura tradicional bancária que a gente está acostumado. O mercado de fundos no Brasil é gigantesco, me atualizando os números, 7 tri. Então, você imagina, se você consegue criar produtos para desintermediar a estrutura padrão bancária e você tem um canhão de capital do outro lado, como esse mercado de fundos de investimento, você consegue ter muito fluxo, né, para a parte de estruturados. Então, eu acho que isso é pouco explorado no país ainda, como um todo, e tem muita coisa a ser feita. Assim. E, na maioria das vezes, as estruturas como um todo, os stakeholders todos acabam se beneficiando de uma certa forma ou de outra, por diminuição de custo de capital ou por mais flexibilidade na estrutura que você está montando. Enfim, aí tem N variáveis que tem que se analisar. Mas são, você falou, né? Você tem vantagens, diferentes de vantagens, você tem diferentes campos onde você pode encontrar algumas vantagens. Sem dúvida. Acho que tá bom. Maravilha. Então, cara, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, foi muito bom. Sem dúvida. Gente, tivemos aqui então um episódio hoje com o meu amigo Adriano Bernardi, em breve estará no ar. Em breve, no dia que vocês tiverem, vai estar no ar. Gente, abração para todos. Valeu, Adriano. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Tchau.